Fala aí pessoal, dando continuidade aí ao nosso curso de Introdução à Programação Embarcada. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de corrente elétrica e a definição primeiro aqui de corrente elétrica é a movimentação ordenada dos portadores de carga. Então, como que a gente vai fazer para entender isso? Cola aqui para a gente ver essa imagem da primeira imagem da direita. Vocês conseguem perceber que as cargas aqui elas estão se movimentando de um jeito super aleatório, que elas ficam colidindo, fazendo várias coisas, mas nada ordenado. Elas não estão se movimentando de um jeito majoritário para nenhum dos lados. Então aqui não tem corrente elétrica. A corrente elétrica está aqui na imagem de baixo. Porque olha como as cargas aqui embaixo, elas estão se movimentando de um jeito super ordenado em um determinado sentido. Isso aqui é corrente elétrica. Isso aqui é um sistema sem corrente. Então, a corrente elétrica, a unidade de medida dela é o ampere, né, simbolizado aí pelo A. E o ampere significa coulomb por segundo. O que faz todo sentido, né? É a quantidade de carga por tempo. Que lembra lá, né, anteriormente, a gente estudou que a carga elétrica, a unidade de medida dela era o coulomb. Agora, mas se a gente for pensar, o que a corrente elétrica ela mede? Sim, numericamente, o que ela está medindo? Exatamente isso que a gente acabou de falar do coulomb por segundo. Ela mede a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal por segundo. E o que é uma seção transversal? É esse corte aqui, tá vendo? Com uma cor diferente. Então o que a gente mede quando a gente vai medir a corrente elétrica? A gente está medindo o número de cargas aqui que estão passando por esse corte em um determinado período de tempo. Tá aí a definição aqui da nossa fórmula, né? O I representa a corrente elétrica, I igual a quantidade de carga dividido por período de tempo. Aqui do lado a gente tem mais uma representação aqui de um fluxo de elétrons, né? Uma animaçãozinha. Agora, para poder facilitar um pouco, né, o nosso entendimento aí sobre eletricidade, a gente pode usar uma analogia que é muito interessante, que é a analogia eletricidade versus um cano d'água. Como que a gente faz essa analogia? Como que a gente faz essa ligação? Primeiro a gente pode pensar no cano, né, em si, lá, o plástico, o cano mesmo, sem nada dentro, como sendo fio condutor. Né? Lá dentro não passa água. É a mesma coisa no outro caso que passa carga elétrica. Então, a gente sabe agora que o nosso cano é um fio condutor, que a nossa carga elétrica, o que vai ser a nossa carga elétrica então? O que a gente vai usar para representar a nossa carga elétrica? Vão ser as partículas da água, né? É o que passa dentro do cano. E o que representa o nosso deslocamento de água? Aqui encaixa muito bem aquele nosso conceito de corrente elétrica. A gente não acabou de falar que a corrente elétrica é o deslocamento ordenado de carga? É quase que a mesma coisa que o deslocamento de água. Só que tem um porém. Para onde que se movimenta a água? Se esse cano está horizontal assim, sem nenhuma força movimentando as partículas d'água, ela vai ficar parada aqui. Por mais que ela se movimente lá internamente de maneira aleatória, ela não vai ter uma movimentação majoritária para nenhum dos lados. Ela não tem um sentido de movimentação. E esse é o mesmo problema que a gente falou lá atrás na corrente elétrica. Porque lembra que eles se movimentavam lá, aqui ó, nessa primeira imagem, ó, tá aleatório, não tem corrente elétrica. Não tem nada forçando a movimentação. Aqui a gente consegue perceber que existe a necessidade de alguma coisa para forçar a movimentação da água, assim como existe a necessidade de alguma coisa para forçar a movimentação das cargas. Então o que a gente poderia fazer para mexer a água aqui? A gente poderia vir aqui empurrar a água, sim, dá certo. A gente poderia colocar uma bomba aqui para ficar bombeando, sim, dá certo. Ou a gente poderia inclinar esse cano, não poderia? Daí a gente faria um escoamento, seria forçado o escoamento. Então aqui a gente consegue entender a necessidade que tem de uma força externa para que haja corrente elétrica. E a essa força externa a gente dá o nome de tensão elétrica, e é o que a gente vai estudar na próxima aula. Até lá, galera!